Olá! Sabe aquela dica que você gostaria que alguém tivesse te dado quando você foi aí começar a sua obra e teria evitado muito de você perder dinheiro, evitado prejuízo na sua obra, mas você não sabia? Pois é, hoje eu quero falar sobre isso. Meu nome é Marlene Vieira, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu quero te ensinar como você pode evitar prejuízos na sua obra. 5 erros que você não deve cometer. Então vamos lá. O primeiro erro, antes porém, né? Se inscreva nesse canal, aperte o sininho para você não perder nenhuma dica, porque eu tenho dicas quentes aqui para você economizar, fazer a sua obra com sucesso e economia. O primeiro erro que as pessoas cometem é na hora da contratação, a contratação de profissionais. Então, se você está contratando um profissional de verdade, você já está evitando aí, né, com certeza, um prejuízo. Você está, a chance de ter prejuízo é muito pequena. Agora, se você não presta atenção e contrata uma pessoa que se disse profissional, mas é um amador, aí sim você vai ter muita dor de cabeça. E eu falo de cadeira porque eu passei por isso. Na época que eu fui fazer a reforma do meu apartamento, o primeiro, na verdade, foi um mestre de obra, que se intitulou mestre de obra, e eu acho que ele não era nem ajudante de pedreiro. Depois eu, vi, mas eu não chequei. Então, assim, evite esse erro que eu mesma cometi lá em 2009, quando eu nem era profissional ainda. Então, tem que checar. Se ele falou que é um bom pedreiro, cheque, vê quais clientes ele já atendeu, como foi o serviço, liga para essa pessoa que já teve esse profissional, né, na obra dela, ou um pintor, ou qualquer profissional que seja. Vá atrás e certifique-se de que realmente você está contratando um bom profissional. Com isso, você vai evitar muita dor de cabeça e muita muito prejuízo, né, que pode acontecer na sua obra. Na minha, esse profissional quebrou, fez toda a demolição em 2 dias, amontoou aquele entulho todo na minha sala de estar, sumiu por 5 dias. Eu quase pirei, gente. Mas aí depois ele apareceu e com muita dificuldade foi fazendo o serviço, mas depois que terminou tudo, eu tive que contratar uma outra pessoa para poder corrigir as coisas que ele tinha feito de errado. Então, assim, foi mais um prejuízo. Então, evite isso. Faça uma boa contratação checando os profissionais. Bom, o outro grande erro que as pessoas cometem, às vezes até contratam bons profissionais, mas esquecem de fazer um contrato detalhado desses profissionais. Ai, Marlene, mas precisa de tudo isso? Contrato? Sim, gente, precisa. Contrato do pedreiro, do eletricista, do pintor. Geralmente essas pessoas eles não têm, né? Não tem um CNPJ, uma empresa, então eles não fazem isso, mas você pode fazer. Então, assim, nesse contrato, além de ter o nome do profissional, endereço, toda a documentação, o que mais é importante que constar nesse contrato? Item por item, cada trabalho que ele vai prestar na sua obra. Mas assim, é bem detalhado mesmo e, se possível, com preço. Por quê? Porque ao final da obra é só você checar. Foi feito tudo aquilo? Opa, foi feito. Então vou pagar. Não foi feito algum item? Você vai lá e risca e fala, ó, esse não tem a receber porque você não executou. Bom, então não deixe de fazer um contrato detalhado para que você não tenha prejuízo no final. Terceiro, compra de material errada, compra errada do material, né? Então, ou compra de mais, ou compra de menos, ou compra na hora errada também, né? Às vezes já tá precisando e você não comprou, não foi avisada, não te pediram, aí em cima da hora e você sai correndo para comprar. Então, assim, as compras pode ser um gerador de prejuízo, sim. Então, essas idas e vindas à loja, cada vez que você tem que ou comprar mais material ou trocar algum material que foi comprado errado, você está tendo prejuízo com o seu tempo, né? Porque você vai ter que estar fazendo isso, então o seu tempo é precioso. O combustível que você gasta para fazer isso também é prejuízo, tem que pôr isso na ponta do lápis.
Então, assim, você precisa evitar tudo isso. E uma boa lista de compra, né, uma organização no seu cronograma, você vai conseguir evitar isso. É um bom planejamento. Então, evite essas compras erradas ou atrasadas. O quarto item é não cuidar do material que chega na obra. Gente, olha, isso aqui eu tenho assim experiências de cliente tremendas. Então, assim, todo material que for entregue na obra, ela precisa ter uma pessoa responsável para receber aquele material. E aí você já tem que combinar com alguém lá. E essa pessoa, ela vai receber. As lojas geralmente levam os materiais e a nota fiscal junto. Então você vai checando ali junto com a pessoa que está entregando, item por item, para ver se tudo foi entregue. Essa é a primeira tarefa. A segunda é verificar e certificar de que todo esse material que está sendo entregue, nenhum está estragado, né? Porque senão, aí é a hora de você falar, não vou receber isso aqui, ó, tá quebrado, tá riscado. E isso aconteceu comigo numa obra. Nós mandamos um porcelanato para ser cortado numa empresa, um porcelanato caro, importado, todo branquinho, né, um italiano. Ele até, a espessura dele era quase a espessura de um granito. Quando chegou, o responsável para receber esse porcelanato era o meu mestre de obra. E o que que ele fez? Quando começou a descer as peças, ele começou a ver que estavam riscadas as peças. Porque na volta, no carro, em vez de colocar avesso, né, da peça, e proteger a peça onde tinha o brilho, o lado que tinha o brilho, não, ele pôs avesso com direito, avesso com direito. E aí, na vinda, né, no transporte, riscou tudo aquilo. O prejuízo foi enorme, mas foi enorme para a empresa, que foi desatenta. Agora imagina se o meu mestre de obra recebe essa peça toda estragada. Olha o problema que isso teria dado. Então, certifique-se de que todas as peças, que tudo que foi recebido na obra está intacto, está sem defeito. Outra coisa importante, ter um lugar na obra ou, dependendo das peças, metais e iluminação, por exemplo, eu sempre gosto de deixar na casa do cliente, né? Porque às vezes o cliente não está lá na obra, né? Na casa, está fazendo a obra e não está morando lá, né? Então, é importante ter um local, saber já de antemão aonde vai ficar cada material que vai chegar na obra, e guardar aquele material até a hora de ser usado na obra. Gente, principalmente metais, louças, iluminação, principalmente isso é assim, se você não guarda, a chance de sumir e depois de ninguém dar, né, ser responsável por aquilo é grande. Então, assim, tenha atenção com isso, ainda que você precisa chavear, né, guarde com cuidado e entregue na obra para o profissional responsável para fazer aquela instalação na hora certa, porque aí não vai ter história de que sumiu, de que estragou, de que não foi comprado, de que não estava ali. Bom, e outra dica importante é, ao abrir uma caixa, né, de um produto para ser instalado, não rasgue a caixa, abre com cuidado e também não jogue essa caixa fora. Por quê, gente? Porque se precisar trocar, as lojas só trocam se estiver dentro da caixa. E ainda que dê algum defeito ali, é bom que você preserve a caixa para poder colocar lá dentro e trocar. Luminárias, acontece muito de precisar trocar uma peça e aí você tem ali a caixinha para levar na loja e aí sim a loja troca para você. Do contrário, você vai ficar, se não tem a caixa, você vai ficar com aquilo perdido, certo? E não sai abrindo tudo de uma vez. O certo, ainda mais aqueles produtos que vêm num plástico, né? As tomadas, por exemplo, os interruptores, não tem necessidade de sair abrindo tudo de uma vez. Você abre, aí tem que orientar aí o seu eletricista, a pessoa que vai fazer esse trabalho, de abrir na hora que vai usar. Por quê? Porque se de repente uma tomada que você tinha colocado lá, 3 pontos, você resolve colocar, não, aqui eu vou precisar só de 2, ou vice-versa, o que acontece? Se aquela peça já está aberta, a loja não vai aceitar. Aí você vai ter que ir lá comprar uma adequada que você precisa, né, porque você trocou, e aí você vai ficar com aquela peça e vai ter prejuízo.
Bom, e o quinto erro que muita gente não faz, até porque não sabia mesmo, mas você a partir de hoje, né, eu vou te dizer e você não vai mais cometer, é não proteger a sua obra. Então, assim, proteja tudo que você não quer que estrague durante a demolição, durante pintura, durante tudo aquilo que vai acontecer ali na sua obra. Existem materiais adequados para isso. Ai, Marlene, mas eu vou gastar com esse material. Não é gastar, gente, é investir para proteger, para você não ter um prejuízo maior. Porque, por exemplo, um piso que não vai ser trocado, e aí você quer fazer um gesso que você não tinha na sua casa para fazer uma iluminação, por exemplo, e você vai fazer em cima do piso existente. Se você não protege aquele piso, a chance de depois estar arranhado e estar feio, entendeu? Então, assim, vai ser um prejuízo muito maior. Vale a pena você investir no kit para proteger a sua obra, que seria a fita crepe, o plástico preto, salva-piso, e eu gosto até de usar também aquele filme PVC para passar em metais, que já foram instalados, mas que ainda vai acontecer outras obras, tipo vai vir ainda marcenaria, pintura. Então, proteja tudo isso para que nada arranhe, não caia tinta, né? Não caia tinta. Então, isso é muito importante. Vale a pena, então, você comprar esse material para proteger a sua obra. E aí você não vai ter prejuízo, né? Num piso que você não queria que arranhasse, ou alguma coisa que acabou caindo tinta e não era para cair. É claro que tem como tirar, mas, ou seja, você pode evitar tudo isso. Gente, então as dicas de hoje eram essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe essas dicas com o seu amigo que está aí fazendo obra. Muito obrigada e até o próximo vídeo.